Beleza, gente, tudo bem? Então vamos gravar o 10º devocional sobre Provérbios 10. Aqui são 32 versículos. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, Deus. Nós sabemos, Deus, que a Tua palavra é suficiente, Pai. Ela é poderosa, ela é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, Pai. Ela é capaz de atingir medulas e juntas, Pai, e atingir o mais profundo do nosso coração e trazer cura, Senhor, para nossa alma. Que em nome de Jesus, Pai, esse devocional não seja em vão, Deus. Não seja um tempo perdido, Deus. Que se uma pessoa sentir, Deus, a Tua presença, sentir o Teu toque, sentir o Teu amor, Deus, através desse devocional, terá valido a pena, Senhor, o investimento, o tempo, Senhor, nesse tempo de leitura da Tua palavra aqui nesse momento. Eu sei que o Senhor tem um propósito, Pai, na vida de cada uma dessas gestantes, de cada uma dessas mulheres, Pai. E eu sei que esse propósito vai se cumprir até o dia que o Senhor vem. Em nome de Jesus eu oro, te louvo e te agradeço. Amém. Então vamos lá, gente. Tomar uma água aqui. Sabedoria para gestante. Tome água. Água. E tome mais água. Então vamos lá. Provérbios 10:1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade do homem de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Olha que engraçado isso aqui, quando eu li, me veio muito sobre a questão dos filhos bastardos, né? Que eu não sei se você sabe sobre isso, né? Mas quando um filho é concebido fora do casamento, né, abençoado ali por Deus, existe uma condição, né, chamada filho bastardo, né, que é aquele filho concebido fora do casamento. E a gente que comete isso, a gente precisa orar e pedir para que essa maldição mesmo, ela seja quebrada na vida dos nossos filhos, né? Quando Deus não nos fez para ter filhos fora do casamento, né? A gente tem os modelos, tanto que Provérbios fala isso, aquele que faz, ok, aquele que não faz vai colher consequência. Então, existe consequência sobre essa questão do filho bastardo, você pode estudar mais sobre isso, eu aprendi bastante sobre isso no curso de aconselhamento cristão. Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado, e não olhar, nossa, mas porque o meu filho é punido pelos meus erros. É mesmo, né? A gente sabe que de geração em geração, as nossas decisões, elas vão até a 4ª geração, né? Então, a gente precisa pensar naquilo que a gente faz e realmente se arrepender. Quando a gente toma ali escolhas ruins e a consequência, às vezes, dessas escolhas ruins é o filho, né? Às vezes, muitas mulheres têm filhos com homens que não tinham compromisso, né? Ou às vezes a pessoa nem assume o filho, né? Fica aquele filho sem registro de um pai. Então, as escolhas ruins, elas sempre vão trazer prejuízo também para os nossos filhos, né? E não aceitar isso é pior, porque aí a gente não consegue realmente ter um coração arrependido e buscar pelos nossos filhos para que eles tenham uma vida diferente da nossa.
né? Eu creio muito nisso. O 13. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha sabedoria, mas a vara para as costas daqueles que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. É engraçado, né? Porque eu falo, ler isso aqui me faz pensar tanto em como as pessoas são tolas, né, ao estar com uma mulher gestante ou com uma mulher que está buscando engravidar, porque falam tanta bobeira, sabe? Tantas palavras, às vezes malditas mesmo, trazem tanta maldição ali num lugar que poderia usar a palavra para declarar a vida, para declarar a bênção, mas estão sempre jogando uma faísca ali de medo, né, de perturbação, de contar história ruim, né, em vez de declarar vida, declarar morte. E isso está muito ligado a isso, porque o sábio ele vai acumular conhecimento, né, ele vai ser sábio. E se ele for compartilhar, ele vai compartilhar alguma coisa sábia. Mas a boca do tolo só destrói, né? Então, às vezes a mulher tá lá, não, eu vou buscar ter um parto normal. E aí as pessoas da família, as amigas, todo mundo jogando palavras de maldição, ai, porque não sei quem morreu, ai, porque não sei quem é perigoso. E a pessoa acaba sendo minada, né? Naquilo que ela estava sonhando, desejando, né? Às vezes até algo que Deus colocou no coração dela, que acaba virando um poço entulhado, né? Tá lá, eu tenho um poço, né? Que é ali minha gestação, que tá fluindo água, a água tá limpa, eu tô ali focada, eu tô desejosa, tô orando, daí começa. Aí vem a mãe e joga terra no poço dela. Aí vem o pai, joga terra, aí vem o marido, joga terra, aí vem a tia, a vizinha, a mulher que tá parou na fila do banco, todo mundo vai jogando terra, até aquele poço ficar imundo, não ter mais como pegar água nele, né? E assim, acaba aquele sonho da pessoa, né? A gente tem que buscar mais sabedoria, porque parece que é muito mais fácil para a gente abrir a boca para contar coisa ruim do que contar coisa boa. Eu sou muito assim, gente. A pessoa que para perto de mim começa a contar, sabe? Nossa, você viu o que aconteceu? Eu falo assim: olha, se você vai me contar alguma coisa muito ruim, você tem 3 coisas boas para me contar? A pessoa já fica sem graça, né? Porque, tipo assim, isso aí é o modo que as pessoas vivem. Elas adoram contar uma desgraça. A pessoa perde o rebolado na hora. Então, assim, eu não deixo, meu ouvido não é lixo, sabe? De pessoa ficar ali só contando desgraça, só contando desgraça. Não dá, gente, não dá. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e a destruição dos pobres é a sua pobreza. Eu falo que isso aqui tem muito a ver com a sabedoria, não é nem com dinheiro. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão das palavras não falta pecado, mas aquele que refreia seus lábios é sábio. Isso aqui eu confirmo o que eu acabei de falar, né? Mas a pessoa quer ser legal, quer bater papo, quer conversar e começa só distribuir lixo. Por isso que a gente tem, por exemplo, às vezes você tá grávida, né? Ou tá no puerpério, e aí você tem ali uma rede de apoio. E às vezes uma pessoa que é importante para você, que só que a pessoa não tem nada de sabedoria. Às vezes é melhor você se afastar da pessoa por esse tempo, explicar, olha, eu vou precisar me afastar, porque não tá fazendo bem para mim, eu quero ficar mais quietinha, né? Tentar fazer isso de uma forma mais tranquila possível e realmente se afastar, porque as pessoas, elas são, às vezes a língua dela é tão venenosa, tão maldosa, que contamina totalmente a nossa vida, né? E às vezes é melhor se afastar. Então, às vezes, quem muito fala também muito erra, né? Porque quando a gente fala demais, a gente acaba muitas vezes falando que não devia, né? E a sabedoria, ela faz a gente entender a hora que é pra gente falar, a hora que é pra gente ficar quieto. Isso não é nada fácil, né, gente? Vamos dizer a verdade, né? É mais fácil a gente falar bobeira do que falar o que é certo. Mas, buscando sabedoria no Senhor, a gente consegue. A língua do justo é como prata escolhida, o coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores. É como um esporte para um tolo fazer o mal,
mas o homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Olha que interessante. É tão simples, gente, o tanto de bênção que está sobre nós quando a gente tem sabedoria e quando a gente retém ali a palavra, né? Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso, para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança do justo será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão na terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades. Então, mais uma vez aqui a gente tem essa certeza no nosso coração, né? Que Deus nos chamou para ser sábios e não ser tolos, né? Então a gente vê que temos falhado muito mesmo em relação a ter sabedoria, né? E realmente buscar isso no Senhor, né? De ter um coração sábio, de ter uma mente sábia, para que a gente possa colher os frutos da nossa sabedoria, né? Ainda mais nesse momento tão importante da nossa vida, né? E que o Senhor nos dê essa graça, né, de ser sábios. Às vezes a gente olha para a nossa vida, parece que está tudo tão bagunçado, tudo tão confuso, né, e às vezes sem direção, às vezes a gente pode até ler, assim, esse capítulo 10 e pensar assim, nossa, será que eu tenho sido tola? Porque parece que tudo que está caindo sobre o tolo aqui é o que eu estou vivendo, né, as coisas não estão indo bem para mim, né, então a gente tem que pensar que às vezes a gente está colhendo fruto da tolice dos nossos pais, né, dos nossos antepassados, e cabe a nós quebrar isso sobre a nossa vida, né? Cabe a nós tomar a posição de quebrar as maldições hereditárias e não passar isso em diante. Acaba aqui, acaba na minha geração. A geração dos meus filhos não vai ser assim, dos meus netos, dos meus bisnetos. Eu creio que eles serão libertos desse mal, né, que existe ali sobre a nossa família, né? Então, se talvez você esteja vivendo isso, né, a gente está lendo aqui Provérbios, você tem sentido assim, nossa, mas eu tenho até buscado sabedoria, eu tenho pedido para Deus me ajudar a ser sábia, mas parece que eu estou colhendo o caminho dos maus, né, dos tolos. Então, às vezes a gente tem que pedir perdão, né, e perdoar também os nossos pais pelos erros e tudo mais, para que a gente possa realmente ver aquilo que Deus tem pra gente, né? Porque às vezes a gente fica amarrado ali, a nossa vida paralisada. Uma coisa que Deus trouxe aqui no meu coração também, por exemplo, às vezes a mulher fica muito estranha, assim, quando fica grávida ou quando o bebê nasce. E esses dias eu até falei com uma moça que ela estava internada no hospital e ela estava chorando muito. Ai, porque eu nunca fiquei longe do meu pai, e assim, ela já é casada há 16 anos, ela nunca quis ter filho, daí agora foi querer ter. Já tá com 38 anos, aí tá com diabetes, hipertensão, porque a gestação, né, mais velha aumenta os riscos de ter problema, isso é um fato, não tem o que a gente fazer. E ainda junta tudo isso, estilo de vida e tudo mais. E aí ela falando pra mim que ela queria ir embora de todo jeito. Ela falando, se o médico não me liberar, eu vou embora, eu vou pedir alta. E eu sentei um pouquinho para conversar com ela, realmente parei ali para dar atenção para ela. E falei uma coisa para ela, falei assim, posso te falar uma coisa? Quando a gente vira mãe, a gente não pode mais ser criança. Falei, você já é casada, você não pode ficar mais dependendo do seu pai e da sua mãe, né? Você tem seu marido, agora você tem que ser adulta. Falei, porque quem precisa do pai e da mãe é criança. Você não é mais uma criança. Agora você é uma mulher, né, que vai ter um filho. Então você precisa se tornar uma adulta. Você está se comportando como uma criança, né? E assim, teoricamente, eu nem poderia falar isso para ela, né? Mas ela é cristã também. E eu praticamente falo que a gente acaba sendo psicóloga também, né? Quando a gente é enfermeira. E não é sempre que eu consigo parar ali para dar uma atenção, mas eu sentei mesmo na poltrona de frente com ela, fiquei conversando. Falei, né, expliquei que a internação não é um castigo para ela, que ela
tem que ter domínio próprio, né? E eu falei para ela um pouquinho sobre óleos essenciais, que ela poderia ajudar na questão da ansiedade, mas que ela precisava se desligar dos pais dela. Porque seus pais não vão estar aqui para sempre. Agora você tem que viver a sua vida com seu marido, com seu filho. Né? É um novo tempo, agora é uma nova estação. Você precisa amadurecer. Aí ela até ficou emocionada, assim, ela falou assim, nossa, pior que é verdade, né? Quem me vê falando parece uma criança chorando, choramingando aqui, né? Ah, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Exatamente, quem faz isso é criança, né? Então, ser mãe chama a gente para ser adulto e ser responsável, né? E isso não é fácil, porque às vezes a gente tá lá sendo uma criança, né? E muitas vezes a gente age assim, né? E a criança não tem sabedoria, gente. Quem tem a sabedoria para a criança é o adulto. Né? Então, ela está sendo ensinada ali, mas ela não tem esse discernimento. Quem tem é o adulto. Né? Então, por isso que não dá para a gente ser um adulto infantil. Né? A gente tem que crescer. E às vezes Deus vai usar coisas ali para nos fazer crescer e amadurecer, porque Ele tem um propósito para nossa vida, né? E sendo infantil, sendo criança, Deus não vai conseguir cumprir. Então, Deus tem um propósito, né, em todas as coisas, e eu acho que nesse dia é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.